Nem vida sem consciência em parte alguma na criação. Assim, visualizamos a consciência como uma quantidade de experiências, de elementos com sua expertise. E, ao mesmo tempo, quando olhamos de dentro, nós estamos vendo o que esta consciência consegue fazer, manifestando-se por intermédio da inteligência. Então, como quantidade, como sinônimo de quantidade ou de consciência, se nós podemos dizer, o que é o sinônimo da consciência? Quantidade. O espírito, a consciência imortal, é a soma de todas as suas vivências. Então, quantidade. E a sua qualificação é o que essa consciência consegue realizar no seu universo de ação. E quando olhamos de dentro para fora, a inteligência é que vai dar o tom. No âmago do ser, a inteligência espiritual. No mundo racional, duas em pauta. E também essa espiritual quando vem para a ação. A emocional e a intelectual. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, o Ser de Consciência Desperta, que é o capítulo 10º do livro. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência, o ensino universal dos espíritos e, dentro dessa pauta, o médico interno ou médico interior, já na 5ª parte. Gratidão a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a vocês pela audiência, pela parceria, pelas boas vibrações, por tudo que tem feito para nos auxiliar nesta tarefa. Às emissoras parceiras que propagam a mensagem e às empresas parceiras que nos dão também o sustentáculo, o apoio financeiro, assim como vários colaboradores mensalistas ou esporadicamente, que mantém esse projeto, esse propósito. Você lembra que nós falamos no início, na primeira etapa, dos elementos invisíveis, intangíveis, imponderáveis e inertes, compondo os elementos visíveis, tangíveis, ponderáveis e em perpétuo dinamismo. E, ao mesmo tempo, o que era preciso para construir uma obra qualquer usando-os. E para construir bastaria então, ou seria necessário o amor e o trabalho, o estudo e a compreensão, ou melhor, a competência e a compreensão. Voltando, para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência. A serenidade e a disciplina, e também o devotamento e a compreensão. E vimos que para destruir bastaria o golpe. E na sequência vimos com Emmanuel esse golpe, uma emoção violenta sobre o corpo, poderia dizimar situações. E se nós ainda estamos nesse lado de destruir, o pedido de socorro na segunda parte. As orientações chegam,
os espíritos afirmam que o ideal seríamos ser os médicos de nós mesmos, pois cada um de nós somos herdeiro de um pai que cria, ele conserva, ele aperfeiçoa, ele transforma, ele destrói, e diariamente com o nosso potencial criador, nós também fazemos coisas semelhantes. E isso foi a segunda parte. Na terceira parte, vários autores dizendo que está em nós esse poder de decisão. Nós nos fizemos através dos milênios, assim como afirma Leon Denis, também afirmou Santo Agostinho e Joana de Ângeles, dizendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. E depois discorremos acerca da pauta. E na quarta parte, vimos que o ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males reside nele mesmo, mais uma pauta afirmativa. Isso foi a quarta parte, com Bezerra de Menezes. E deixamos para hoje, a quinta parte, o médico interno que está no corpo biológico. Já dissemos que ele está no corpo, ele está no corpo físico, ele está no corpo perispiritual, ele está no corpo mental, ele está na consciência. Então, eu vou repetir a leitura que nós fizemos no final da live ou do programa passado, para você se situar, e você que está embarcando agora, fizemos esse breve relato, essa breve síntese, para que você possa ir lá e rever as lives anteriores para pegar o enredo. Então, pautando a nossa conduta psicofísica, intelecto-moral e espiritual pelas diretrizes traçadas pela Boa Nova, libertar-nos-emos e seremos detentores de poderes ilimitados no bem. Para tanto, para que isso se dê, mister se faz a predisposição à autodisciplina. Então, estar predisposto a autodisciplinar-me, cuidando melhor dos parceiros de jornada que a natureza nos confiou e elegendo metas educativas e promotoras do nosso multiverso. Então, o que a natureza nos confiou, o corpo biológico, os seres que com ele ou por intermédio dele interagimos, assim como o corpo espiritual, que a energia desse corpo espiritual que foi confeccionada para governar esse corpo físico nesse planeta, o energismo também pertence a esse orbe. Então, esses dois universos constituídos de elementais, segundo Ramatiz, essas crianças inocentes, esses pequeninos, fora-nos confiado, ou nos fora confiados. E cabe a nós cuidar para que todos eles cresçam com as nossas almas. É imperioso o exercício da arte de não mais adoecê-los, isentando-os da sobrecarga de trabalhos desnecessários que ora impomos pelos excessos cometidos. Se assim fizermos, nós vamos perceber em todos os instantes e em todos os estágios de nossas vidas que é muito simples esse processo de autocura e de autoiluminação. E, ao mesmo tempo, quando falamos do médico interior, quando dispomos a discorrer sobre essa temática, torna-se muito simples quando nós queremos, quando nós sabemos e quando nós intencionamos fazer. Porque querer, saber, amar. Se assim é, assim será. Então, continuemos. Vou repetir, então, pelos excessos cometidos, pois, o que acontece com esses excessos? O corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou de auto-recompor-se, conforme as vibrações emitidas
pela mente. Nós sabemos, com vários autores, isso você que estuda o livro já viu lá na página 187, 188, nas edições mais novas, que quando você começa a pensar em alguma coisa, você sintoniza com todos os seres da mesma frequência. E, ao mesmo tempo, você vai atraindo-os, conforme também definiu Allan Kardec em obras póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Então, quando arquitetamos um pensamento nobremente, nos colocamos em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Em Mecanismos da Mediunidade com André Luiz, e também está aqui no capítulo 10º de nosso livro, todos os seres pensam como nós pensamos, ou quando nós pensamos, interagimos com todos os seres que pensam como pensamos. Mas Joana de Ângeles atualiza o pensamento de André Luiz, dizendo que todos os seres que não pensam como pensamos estão conectados conosco também, já que somos um. E Leon Denis afirma que a vibração de um pensamento expulsa os que não estão na frequência e atrai os semelhantes. Por isso que Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, e agora com muita simplicidade, em Minutos de Sabedoria, que lá em Sabedoria do Evangelho é muito profundo a pauta, agora aqui em Minutos de Sabedoria, tenha fé no seu corpo, ele sabe curar-se. E André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ele vem dizer, só de pararmos de agredir o nosso corpo, ele sara sozinho. Que é essa função que Joana de Ângeles fala que o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades. Sempre suscetível de autodesarranjar-se quando a emoção violenta sobre o corpo assemelha-se a uma martelada em engrenagem de máquina sensível, como se você estivesse dando a martelada no equipamento mais sensível, num celular, num relógio. Então é semelhante isso que vai acontecer no nosso corpo. Mas a queixa sistemática, a aflição amimalhada quando eu faço mimos, isso é semelhante a uma ferrugem, um ácido corrosivo destruidor. De modo que sempre suscetível também de auto-recompor-se, se eu parar de agredi-lo ou se eu propiciar boas energias, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. De dentro para fora, pelo nosso modo de pensar, de sentir, de falar e de agir, porque culmina na ação. De fora para dentro, as 4 coisas, mas por aquilo que ouvimos, por aquilo que lemos, por aquilo que comemos, com tudo que relacionamos e trazemos para o nosso psiquismo. Então, o corpo humano é laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou auto-recompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Então, quando falamos de frequências, é como se fosse estrada que nós construímos para levar uma informação. E quando falamos de vibração, é o que viaja por essas frequências, por essas estradas. Então, quando eu falar frequência evolucional, etc., eu estou falando da sintonia das estradas, dos meios que eu uso para fazer chegar daqui até acolá aquilo que pretendo. E a vibração é o que eu vou enviar por intermédio dessa frequência. Por exemplo, eu estou vibrando na frequência do amor. Ou seja, eu estou conduzindo algo na frequência determinada pelo amor. Então, se o amor determina principalmente o perdão, a tolerância, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade, então eu estou vibrando
vivenciando a solidariedade, a fraternidade, exercitando a humildade, a misericórdia, que é o perdão, e etc. Então, a mente apresenta-lhe o centro de controle, que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos de nossa organização. Só para que você tenha uma ideia disso, quando começamos a pensar, a sentir, não existe lapso de tempo para que isso ocorra simultaneamente, a manifestação em todos os recantos do nosso universo psicobiofísico e também aquelas conexões com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. É instantâneo. Está entendendo? Então se acalme e vamos continuar. Então, autorreparador, o aparelho circulatório, de imediato a agressão, aquela martelada em engrenagem de máquina sensível, que pode dizer eu te odeio, eu detesto comer tal coisa, e etc, etc. Então, autorreparador, o aparelho circulatório, de imediato a agressão, reúne a fibrina dos vasos, procurando elaborar os coágulos tampões, que impedem a hemorragia e preservam a vida. Nós sabemos que no universo das células-tronco, que é dentro da medula óssea, nós percebemos que a célula-tronco pode ser transmutada, transformada em uma hemácia, que é uma célula do sangue, a célula vermelha, ou pode ser transformada em um leucócito, a célula que nós chamamos de célula branca, que vai fazer parte do sistema imune. E, ao mesmo tempo, quando desmontamos essa célula, ela transforma-se nas plaquetas. Então, na primeira, está ali a célula-tronco com seu núcleo, dizendo: onde me colocar para agir, eu serei fiel. Mas para trabalhar no sangue, ela não pode ter a sua consciência própria. Então, a primeira coisa que ela extirpa é o núcleo. E fica uma célula que obedece o que pensamos, o que sentimos. Por isso, nosso sangue ferve quando ficamos descompensados ou se pacifica quando ficamos mais calminhos. E no caso da célula tronco, que vai transformar-se num agente do sistema imunológico, ela pode transformar-se em todas ou qualquer uma das células. Ela pode simplesmente transformar-se num leucócito, que é o nome que se dá a todas as células brancas, ou células do sistema imune. Subdividindo, temos os agranulócitos e os granulócitos. Então, ela já pode formar um dos dois, ou nos casos dos agranulócitos, fazer parte da família dos linfócitos, mas numa delas, do linfócito B ou do linfócito T. Um que vai criar os anticorpos e o outro que vai usá-los. Então, no universo do linfócito B, quando ele vai transformar-se num outro elemento, porque ele transforma ainda num outro elemento para ser o agente criador dos anticorpos. E o linfócito T vai transformar-se num outro elemento que vai ser o natural killer, que vai usar os anticorpos, porque é a célula matadora daquelas que não estão saudáveis ou que não vibram por intermédio das frequências que estabelecemos para a saúde. Sigamos. Também ocorre o mesmo em referência às enfermidades, tal como o câncer, a AIDS, as paralisias, as enfermidades cardíacas e outras. Vai acontecer a mesma coisa com o mecanismo autorreparador ou autodestruidor, dependendo do comportamento. Mas aqui no caso do autorreparador, que sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico,
dependendo da frequência e da vibração. Então, sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico. Uma delas é esse natural killer. É o principal. Existem outras também. Então, essa usa os anticorpos para matar. No caso dos macrófagos, ele vai simplesmente devorá-las, sem precisar dos anticorpos. Tanto as que morreram pelo natural killer, quanto as que estão enfermas ou que for necessário fazer essa limpeza. Então, sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeiam as rebeldes e doentes, que é o caso do natural killer, destruindo-as. E no caso do macrófago, vai fazer a limpeza, engolindo-as. Destruindo-as da mesma forma, isolando as portadoras de degenerescência, formando um isolamento em torno delas e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde ou facultando maior sobrevida. Então, para vocês que já leram a obra Nosso Lar de André Luiz, você vai perceber que num determinado momento o governador isola os mais rebeldes que gostavam do alimento denso, estava complicando a ponto de perder a capacidade de alimentação pela respiração na colônia. Então, isolou os mais rebeldes. É o mesmo que está acontecendo aqui agora. O sistema imune está isolando as células enfermas e rebeldes e, ao mesmo tempo, vitalizando. Lá, eles isolaram os mais rebeldes, convidou 200 especialistas de um plano superior para investir naqueles que queriam retornar o alimento pela respiração somente e, quiçá, pela água, pelo sol, para que voltasse à normalidade. É o que está acontecendo aqui agora em plano menor com o nosso próprio corpo. Assim, dando continuidade ao nosso propósito, há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado, que no caso é a alma, comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Então, se ele está aguardando as diretrizes para agir corretamente, é necessário querer, que é o tripé desse livro, Despertar da Consciência, do Atma, o Anjo. É essencial saber e imprescindível fazer, amar. Então, querer, eu quero. Saber, talvez. Fazer, quase nunca. Agora eu preciso querer, que é fazer convergir todas as potências do meu ser, todo o energismo que possuo, para o algo ou o alvo que eu quero atingir ou o objetivo que eu almejo conquistar. Então eu preciso conduzir todas as forças, todo o energismo visando o mesmo fim. Mas eu preciso saber, porque eu preciso conhecer as forças que eu estou colocando em movimento e as leis que as regem, para que eu não crie uma situação e fico aprisionado na minha própria criação. Agora, eu conhecendo as forças e as leis, então eu conheço os seres com os quais eu estou lidando e, ao mesmo tempo, as leis que os governam. Agora eu vou ter, na finalização, o amor que vai iluminar as possibilidades, vai centuplicar os recursos para que eu possa amar com proveito, para que eu possa cumprir a minha meta conforme estamos conversando. E finalizando, ou melhor, lendo o penúltimo parágrafo aqui da citação, que depois a gente faz um breve comentário e volta em mais um último parágrafo.
Então, desconsiderado esse médico interno que existe no corpo, ele deixa de atuar, superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos, já existentes na própria organização fisiológica, prontos para a desgastante tarefa da doença, da degenerescência celular. Não sei se você já observou um material em decomposição, numa ferida em algum lugar. Então você percebe que no próprio tecido tem agentes que, se ele for descuidado, eles entram em ação e decompõem, mata a forma daquele tecido. Isso em toda parte do corpo. Caso o corpo morra como um todo, eles desmontam o corpo em poucas horas. Ou em poucos dias, dependendo da situação e do corpo. Fizemos um breve comentário. O interesse sincero pelo autoconhecimento e a predisposição para as mudanças urgentes, criteriosamente selecionadas, compreendidas e aplicadas em nossa conduta diária, possibilitar-nos-ão uma vida plena e feliz, com infinitas possibilidades de crescimento, iluminação e expansão consciencial. E agora vem o último parágrafo da citação. E aí nós vamos discorrer pauta a pauta. Você vai prestar atenção que vai ter várias coisas que há proposta para fazer acontecer a ativação e a manutenção desse médico interior. Então, esse médico interior, porque aqui estão as condições para que ele funcione, para que ele seja convidado e colocado em ação. Então, esse médico interior pode ser orientado pelo pensamento seguro. E nós vamos dizer o que é um pensamento seguro. Pelas disposições de ânimo. Então, nós vamos falar o que é isso. O que é essas disposições de ânimo equilibrado, não é só ânimo. Então, pelas disposições do ânimo equilibrado. Vamos falar o que é o pensamento seguro, o ânimo equilibrado. Pela esperança de vitória. O que seria isso? Pela irrestrita fé em Deus e na oração. Vamos falar a respeito disso também. Que estimula todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. Então, no mínimo, teremos 4 pautas, que é o pensamento seguro, o ânimo equilibrado e, ao mesmo tempo, a esperança de vitória e a irrestrita fé em Deus. Está acompanhando? Toma um pouquinho d'água. Aí a água te acalma e a gente pode agora nós vamos entrar um pouquinho mais na toca do coelho. Você está pronto? Está pronta? Então respire fundo, tome ar, é hora do mergulho. Então o pensamento seguro é o estado consciencial que se exteriorizará da essência do ser espiritual, do Deus e do Cristo internos, para assumir o comando da personalidade em vigência. Vou reler e depois completo o parágrafo. Então, o pensamento seguro é o estado consciencial que exteriorizará da essência do ser espiritual, que é o Deus interno, o Cristo interno, para assumir o comando da personalidade em vigência, secundado pela vontade. Então, vai assumir a personalidade em vigência, que esta está secundada pela vontade, consciente e responsável, vinculada à verdadeira intenção de mudança. É um pensamento seguro, é o estado consciencial que exteriorizará da essência do ser espiritual, do Deus e do Cristo internos.
Eles vão expressar-se para assumir o comando da personalidade em vigência, cuja alma é o centro consciencial dessa personalidade. Vai secundar essa personalidade pela vontade consciente e responsável, que é o Cristo interno, que está vinculado à verdadeira intenção de mudança, com a pauta da mudança em si. Este querer sincero deve ser alicerçado nas bases da lei de amor e vivenciado em sintonia com a lei de evolução. Lembra lá no início da pauta, na primeira etapa? Nós estamos na quinta. Para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Lembra? Então agora, este querer sincero deve ser alicerçado nas bases do amor. E lá gastou 8 potenciais para colocá-lo com êxito naquela ação de construir alguma coisa. E ali não se falou ainda de aprimorar, de sublimar. Foi para construir são necessários. E para destruir, disse lá também o que precisaria. Então este querer sincero deve ser alicerçado nas bases da lei de amor. Quando falamos de lei de amor, é lei de amor, justiça e caridade. O amor compreende, a justiça corrige e a caridade ilumina, e é o que nós chamamos de salvação, que é o processo de autoiluminação. Então, este querer sincero deve ser alicerçado nas bases da lei de amor. Então, alicercer-se nas bases da lei de amor, com essa tríade. E vivenciado em sintonia com a evolução. Lembra? Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo. Você lembra ali no início que nós falamos que nós temos que cuidar? Quando eu li de Nossa Lavra, antes de começar a leitura da citação com Joana de Ângeles, eu disse assim: pautando a nossa conduta psicofísica, intelecto-moral e espiritual pelas diretrizes traçadas pela Boa Nova, libertar-nos-emos e seremos detentores de poderes ilimitados no bem. Agora, para que isso se dê, quando a gente fala para tanto, é para que isso que foi lido antes aconteça. Para tanto mistério se faz a predisposição à autodisciplina, cuidando melhor dos parceiros de jornada que compõem o nosso corpo biológico e perispiritual, em especial, que a natureza nos confiou e elegendo metas educativas e promotoras. Então, eu educo e promovo do nosso multiverso, que é a parte psicobiofísica, moral e espiritual. E nesse parágrafo terminamos dizendo que é imperioso o exercício da arte de não mais adoecê-los, isentando-os da sobrecarga de trabalhos desnecessários, que ora lhes impomos pelos excessos cometidos. Está conseguindo alcançar o raciocínio? Quer tomar mais água? Eu te acompanho. Vamos lá. Está pronto? Mais uma vez, respire fundo. Deixe as ideias pré-concebidas de lado. Abra a tua mente, o teu coração. No prazo que você faz isso, você pode até, se não está inscrito no canal, se inscreva. Se não deu o gostei ou não gostei, se ainda acha que não é hora, não precisa fazer isso agora. Se está gostando, compartilhe. Mas no final é que você vai fazer o seu juízo. Vai merecer o gostei
ou não gostei. Tá bom? Continuemos. Na intimidade do laboratório mental, o pensamento, lembra, o pensamento seguro que nós vamos falar agora. Nós fizemos aqui nós estamos falando, melhor dizendo. Fizemos o introito, agora estamos continuando. Então, na intimidade do laboratório mental, o pensamento é a lei de amor ou a força de atração. No laboratório mental, o pensamento é a lei de amor ou a força de atração, agindo como entidade orientadora ou como potencial do espírito. De novo, vamos lá. Então, na intimidade do laboratório mental, o pensamento, que é a nossa capacidade criativa em ação, é a lei de amor ou a força de atração, ou até de repulsão também. Então, ele vai agir como entidade orientadora ou como um potencial do espírito, porque ele é uma expressão da consciência profunda incorporada pelo Cristo, que é a vontade em nós, que vai expressar-se por intermédio do pensamento quando atinge o laboratório mental. Então, é o Cristo que incorpora o Deus interno e vai manifestar-se como capacidade criativa que é o pensamento. Enquanto a vontade ou o Cristo interno é o gerente da vontade, uma fração dele agora vai ser a capacidade criativa, é a vontade que gerencia a mente. Agora, uma fraçãozinha de alguém que está gerenciando a mente como um todo vai trabalhar dentro da mente como capacidade criativa a serviço da inteligência com seu poder imaginativo. Então, neste mesmo cenário e instante gestacional, então, nesse mesmo cenário que é a mente, e também no mesmo instante gestacional naquilo que nós estamos fazendo, o amor se manifesta como a matéria-prima ou a matéria mental. Porque ele vai manifestar-se como a matéria-prima para fazer acontecer, que é a matéria que vai dar forma às figuras de nossa imaginação. Ou, se você preferir, matéria mental, que nós chamamos também de matéria mental determinante. E depois vai transformar-se em energia mental, nós vamos sutilizar, e depois em bioenergia. Então, o amor se manifestará como matéria-prima ou matéria mental, força plasmadora das formas pensamento, que se transformarão em ideias, depois em sentimentos, em palavras, em ações. E essa tese é de Miramês. Enquanto a vontade não abraçar a mente por completo e transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações, nada haverá. Então agora, 2 parágrafos para falar do pensamento seguro. Se não compreendeu, volte o vídeo e depois faça as perguntas. O ânimo equilibrado nasce da ação entusiasmada da consciência lúcida, filha da coragem moral, aliada à força de vontade, ao pensamento em harmonia com a mente e à responsabilidade em sintonia com a lei de justiça. Compreendeu alguma coisa? Deu um nó na minha cabeça, não compreendi quase nada. Então, agora na câmera lenta. Então, o ânimo equilibrado, vou voltar lá na leitura de Joana de Anjos para você ver. Então, o médico interior pode ser orientado pelo pensamento seguro, já vimos, pelas predisposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória e pela irrestrita fé em Deus. E ainda na oração. Tem uma 5ª pauta que tinha esquecido.
Então agora o ânimo equilibrado, ele nasce da onde? Ele nasce da ação entusiasmada da consciência, mas da consciência lúcida. Aquela que quer, sabe e faz. Então o ânimo equilibrado, ele nasce da ação entusiasmada da consciência lúcida. Então quando ela, no entusiasmo de viver e com lucidez, esse ânimo equilibrado vai nascer na ação. E, ao mesmo tempo, essa consciência lúcida é filha da coragem moral. Veja a sutileza. O ânimo equilibrado nasce da ação entusiasmada da consciência lúcida. E essa consciência lúcida é filha da coragem moral. Ao mesmo tempo, então, ele vai nascer da ação dessa consciência lúcida, que é filha da coragem moral, e ela, consciência lúcida, aliada à força de vontade. Ela já é uma consciência lúcida que está agindo, só que aliada à força de vontade de onde ela saiu. Então, ela nasceu como pensamento, capacidade criativa em ação, agora movimentado pela inteligência e o poder imaginativo, que está dando forma, e de acordo com essa pauta consciencial da coragem moral, está dando vida, e ao mesmo tempo aliada à força de vontade e também ao pensamento em harmonia com a mente. Ele veio trabalhar em harmonia com a mente. E por fim, ainda aliado à responsabilidade em sincronia com a lei de justiça. Lembra, a lei de justiça corrige. O amor compreende, a justiça corrige e a caridade ilumina, salva, liberta. Entendido? Qualquer coisa é só voltar. Então, o ânimo equilibrado, ele vai nascer da ação entusiasmada da consciência lúcida, que é filha da coragem moral, essa consciência lúcida. E essa consciência lúcida, que é filha da coragem moral, vai aliar-se à força de vontade, que é o pensamento, a capacidade criativa. Então, o que é essa força de vontade? É o pensamento em harmonia com a mente. E a responsabilidade em sincronia com a lei de justiça. Joana de Ângeles nos ensina, só para que você tenha uma ideia do que é coragem moral. Então, a coragem moral resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos que se transforma em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. Entendeu? Moleza, veja. Então, a coragem moral, ela vai resultar de um trabalho interior de disciplina dos impulsos. Então, desses impulsos que nós queremos domá-los. Eles vão se transformar, quando domados, promovidos em força de vontade. Vamos levar virtudes, quando domado, sublimado, ele vai atravessar a barreira do mundo racional, da inteligência intelectiva e emotiva, como ponte à inteligência espiritual, e vai para os braços do Cristo interior. Então, a coragem moral, ela resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos, que se transformam em força de vontade, conduzida, essa força de vontade, para os objetivos nobres, quando se intenciona agir com nobreza. Continuemos. A ação conjunta dessas forças da consciência, porque são várias que falamos até agora, então a ação conjunta dessas forças da consciência multiplicará a sua capacidade criativa e as demais substâncias geradoras do energismo plasmador das ideias, que é o princípio inteligente ou a matéria mental.
esses elementos fortalecerão a entidade mental, porque transforma-se na matéria-prima, e sua vasta rede de potenciais, desde a vontade, o pensamento, a inteligência, o poder imaginativo e vários outros que estão na fila como virtudes que querem nascer dependendo da ambiência que se cria. Então, esses elementos fortalecerão a entidade mental e sua vasta rede de potenciais. Tais componentes são as partes integrantes da inteligência, o ser moral, que é constituído da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Então, tais componentes são partes integrantes da inteligência, o ser moral, da imaginação, do desejo, da memória, porque nós vamos comparar uma coisa com outra nesse processo de criação. E pode-se enumerar várias outras coisas. Criadores e fomentadores das ações construtoras, enobrecedoras e mantenedoras da nossa realidade imortal. Nós estamos transformando tudo isso em virtudes. Então, tais componentes são partes integrantes da inteligência, o ser moral, e ao mesmo tempo da imaginação, do desejo, da memória, etc. Eles são criadores e fomentadores das ações construtoras. Então, eu vou construir. Enobrecedoras. Agora, depois de construir, eu vou enobrecer o que foi construído. E depois, mantenedoras. Elas é que vão dar manutenção a alguma coisa. Então, manutenção de nossa realidade imortal. Porque o espírito não para, nem no espaço, nem no tempo, na eternidade. É um perpétuo dinamismo. Para que ele possa desenvolver novas potencialidades, ele precisa dessas retardatárias sublimadas. Ele vai construindo a cada hora que nós enviamos a tristeza transmutada em alegria, o ódio transubstanciado em amor. Tudo isso vai sendo levado para o âmago do ser para que ele vá compondo novos potenciais, ou o que nós chamamos de potenciais inatos. Continuemos. Esses potenciais compõem o mecanismo racional, que nós chamamos de razão, a serviço da mente e da consciência. E quando falamos de racional, você vai ver o que é. Vou ler até o final do parágrafo e depois eu volto. Então, esses potenciais compõem o mecanismo racional, a razão, a serviço da mente e da consciência. O raciocínio lógico é o recurso por meio do qual analisamos, comparamos, medimos e pesamos as ações e os seus resultados atuais com as experiências vivenciadas, em busca do êxito contínuo e mais abrangente, visando aperfeiçoar o desempenho futuro. Agora vamos na câmera lenta. Então, quando falamos de mecanismo racional, eu tenho a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa e a memória. Com a inteligência e o poder imaginativo, até a capacidade criativa, eu posso calcular, baseado no que eu tenho na memória. Eu vou calcular esse maior do que aquele baseado no que eu já tenho em minha memória. Então, esses 4 universos. Inteligência, poder imaginativo, ou inteligência, imaginação, pensamento e memória. Isso forma o nosso mundo racional. Para que eu possa refletir sobre o que eu estou lendo, para compreender o que eu estou lendo, eu tenho que ter algo parecido dentro de mim para comparar. Senão, é o que as pessoas falam, não entendi nada. Não entendeu, não tem como comparar. E quando vai estudar com outro que
trocam ideias, chegam a um consenso, agora, nesse consenso, ela grava dentro de si. E após gravar, nas futuras leituras, agora ela tem com o que comparar. Então, todas as vezes que formos comparar o texto de agora, eu preciso ter algo, mesmo que seja bem simplesinho, para comparar em relação ao de agora, se esse é mais valoroso. Se o que eu tenho é mais valoroso do que o que eu estou lendo, então isso nada me acrescentará. Então, esses potenciais compõem o mecanismo racional, a razão, que está a serviço da consciência. Então, a consciência entrega a intuição que é transubstanciada no universo, a começar pelo pensamento, interagindo com a inteligência, com o poder imaginativo, para enriquecimento da própria memória. Então, o raciocínio lógico, que é o que nós fazemos com isso, calcular, catalogar, comparar, analisar. Fiz tudo isso. Agora eu vou criar, com o pensamento, que é a capacidade criativa, enriquecido ou qualificado pelo sentimento, eu vou criar, eu vou edificar o que eu criei, eu vou alimentar o que eu edifiquei e vou iluminar o que alimentei. Então a razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Isso é Emmanuel e está em nosso segundo livro. O raciocínio lógico é o recurso por meio do qual analisamos. Quando escrevemos isso aqui, não conhecíamos a lição de Emmanuel. Então, analisamos, comparamos, medimos e pesamos as ações e os seus resultados atuais, com as experiências vivenciadas, em busca do êxito contínuo e mais abrangente, visando aperfeiçoar o desempenho futuro. Então, com esse raciocínio lógico, que é um recurso por meio do qual nós vamos analisar, nós vamos comparar, nós vamos medir, nós vamos pesar as ações, e não só as ações, e os seus resultados atuais com as experiências vivenciadas, que é aquelas que já estão na nossa memória. Então, eu comparo o que eu estou vivenciando agora com o que foi vivenciado. E qual o meu objetivo? Eu estou buscando o êxito contínuo e mais abrangente. Eu quero ter um êxito contínuo e mais expansivo. Eu quero ter um êxito contínuo não apenas em conduzir 3 entidades menores, mas mais abrangentes, 5, 10, 20. E o que eu quero com isso? Eu viso aperfeiçoar o meu desempenho para o futuro. Continuemos. A alegria de viver eleva a esperança em seu mais alto nível, para que isso se dê. E a alegria abre espaços em nosso psiquismo para que esses elementos entrem para interagir conosco. A esperança ilumina o entusiasmo pela vida. O entusiasmo tem a função primordial de equilibrar e fortalecer o ânimo. Este tem como missão essencial o despertar da coragem. Vou ler de novo. A alegria de viver eleva a esperança em seu mais alto nível. A esperança ilumina o entusiasmo pela vida. O entusiasmo tem a função primordial de equilibrar e fortalecer o ânimo. Lembra do ânimo equilibrado? Esse ânimo tem como missão essencial o despertar da coragem. A coragem, por sua vez, deve se aliar à vontade para se transformarem
nos futuros pensamentos. Então foi algo daqui para o interior, uniu-se com a vontade, agora vem de lá os dois juntos, um retornando, mas o outro fecundando-lhe as possibilidades. Então a coragem, por sua vez, deve se aliar à vontade para se transformarem as duas, o meu querer com o do Cristo em mim, nos futuros pensamentos, geradores de ideias iluminadas e, por conseguinte, de palavras mais esclarecedoras. Essas potências devem ser previamente idealizadas e enriquecidas pela essência da consciência, que nós chamamos de virtudes, por meio da inteligência, a gerente aqui do mundo racional, do discernimento, que é a resultante do antes e do depois, do vivenciado, com o que está sendo vivenciado agora, o substrato que se extrai de compreensão. E além do discernimento, da responsabilidade moral. Aquela que eu não preciso que alguém me diga o que fazer. Responsabilidade moral é aquilo que a minha consciência cobra. Eu faço porque é certo fazer. Eu não estou recebendo nada, ninguém me pediu, ninguém ordenou. Eu faço porque a minha consciência determina o melhor a ser feito. Está entendendo? Já estamos terminando, estamos próximos. Só mais um pouquinho. A esperança é uma fonte de força e de substância. Força é a lei, substância é a matéria-prima. Então, a esperança é uma fonte de força e substância, porque isso é Joana de Ângeles. Mas quando eu escrevi isso aqui, eu não tinha lido ainda Joana de Ângeles, que ela fala que a esperança é a doce presença do amor. O amor é a força mais potente que existe no cosmos, a lei, e ao mesmo tempo a mais sutil, que é a vitalidade, a matéria-prima. Então a esperança é uma fonte de força, que é a lei, e de substância, que é a matéria-prima, simultaneamente. Lembra com Jesus? Eu sou o pão da vida. Ao mesmo tempo, eu tenho o poder para dar, mas também para tirar a vida. Eu sou a luz do mundo. Então, a esperança, que estamos falando dela. Então, a esperança é uma fonte de força e de substância simultaneamente. Semelhante a uma grande universidade, fornece os professores e os alunos, que se colocarão a serviço da fé durante o planejamento, a elaboração e a execução da obra. Professores são as leis, alunos os substratos ou as substâncias que vamos usar como matéria-prima. Então, semelhante a uma grande universidade, a esperança fornece os professores e os alunos. Então, se eu preciso de diretrizes, ela vai fornecer de acordo com a minha fé. Se eu preciso de matéria-prima, também. E se colocarão, tanto um quanto o outro, a serviço da fé, que é a diretora, que é mãe de todas as virtudes, durante o planejamento, usando a vontade, o poder imaginativo, capacidade criativa, a inteligência, a memória e tudo mais. Então, durante o planejamento, a elaboração, eu faço o planejamento, depois dou mais um passo, começo a elaborar o processo de criação e depois a execução da obra em si. Então, planejar é uma coisa, elaborar é outra, executar é outra diferente. E vamos para a irrestrita fé em Deus. E depois faremos, de fato, a oração para você. Então, a irrestrita fé em Deus é o conhecimento aprendido. Eu aprendi. Apreendido. Um E a mais. Trouxe para dentro. Compreendido. Entendi. Discerni. Vivenciado. Coloquei em ação. E aprimorado.
constante e conscientemente. Entendeu que a irrestrita fé em Deus? Então, a irrestrita fé em Deus é o conhecimento aprendido, apreendido, compreendido, vivenciado e aprimorado constante e conscientemente. Para Allan Kardec, a fé deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Lembra, a razão só calcula, cataloga, compara, analisa. Só isso. Então a fé vai encarar isso e falar: tem algo a mais do que você, que cria, que edifica, que alimenta e ilumina. A razão pode falar que isso não existe. Então a fé vai encarar e falar: existe. Ninguém me disse, eu sei, porque fé precisa de uma base. A fé raciocinada. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito, estou dizendo isso porque tenho certeza. E só tenho depois que eu quis, eu soube, eu fiz. Então, querer, saber, amar. Então, logo, essa fé, segundo Kardec, a fé racional é o efeito gerado pela compreensão da dinâmica da vida. Como consequência, a fé deve fomentar obras, sob pena de ser considerada morta por si mesma, segundo o apóstolo Tiago. Para Confúcio, o que lemos normalmente esquecemos. Lembramo-nos, às vezes, do que vemos, mas só nos tornamos realmente no que vivenciamos. Portanto, a fé se fortalece a cada etapa experimental nobremente vivenciada, pois o que se transmite ao subconsciente é a habilidade adquirida e não o conhecimento assimilado, como definiu Pietro Baldi em A Grande Síntese. Joana de Ângeles, em Vida Feliz, recomenda como alimento da fé as boas leituras que enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam ao progresso. A partir daqui, nós vamos começar uma outra pauta, que começa assim. A autora rememora o pensamento de Confúcio e ao nos advertir diante da gravidade da situação atual, essência dos valores imperecíveis, quanto à urgência de valorizarmos o presente, condição sine qua non para aperfeiçoarmos o passado e alicerçarmos o futuro. E agora, se não está sentado, senta e respira fundo, que vai ser a nossa pauta do próximo programa, aliado à parte da oração, que nós vamos parar para não ficar muito comprido demais. Quando não se vivencia o presente em sua profundidade, perdem-se as experiências que ficaram arquivadas no passado. E todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro, por faltarem-lhe alicerces para a sua edificação. Então nós vamos discorrer a respeito dessa pauta e depois vamos falar da oração. E lá naquela pauta anterior, nós propomos, só faltou aqui a oração. Lembra qual foi a pauta? Vamos retornar para você e vamos fazer a oração e depois retornaremos. Dispomos a falar do pensamento seguro e falamos. E depois, o ânimo equilibrado, também falamos.
A esperança de vitória, falamos da esperança. Pela fé irrestrita em Deus, falamos da fé. E a oração que estimula as células para o desempenho correto. Então agora vai faltar a oração que eu vou antecipar aqui para vocês. A oração, que por sinal, conforme o segundo livro, é a filha primogênita da fé. Então vocês estão percebendo que o segundo livro é o aprofundamento deste. É um véu que se desvela, ou uma cortina que se abre, ou uma página que se vira. Entendeu? Então aqui não tínhamos ainda a informação que a oração era a filha primeira da fé. Portanto, uma entidade, se a fé é mãe de todas as virtudes. Entendeu? E como é isso? Então a oração nasce da expressão dos mais simples desejos em nós. E nós vamos elevando até chegar no campo mental. E ali nós vamos, por intermédio da nossa inteligência, do poder imaginativo, da capacidade criativa como pensamento em ação, estabelecer uma pauta, criar uma imagem, para chamar a atenção do Cristo, que é o gerente da própria mente. Então, nós vamos começar a refletir, comparando essa pauta com o que está em nossa memória, com o já vivenciado. Para apresentar para esse Cristo que eu quero não apenas continuar. Lembra? Falamos na leitura. Dar continuidade, mas abrangendo esse desempenho para o futuro. Então, mediante o que eu sou ou como estou, eu apresento uma pauta que vai dar continuidade, abrangência e, ao mesmo tempo, vai aumentar o meu desempenho criativo para um futuro próximo. E vendo a minha sinceridade, porque Allan Kardec e tantos outros, a primeira condição é a humildade, reconhecer a própria ignorância. Posso colocar antes dela a minha honestidade para comigo, para com as leis, com a vida, com a minha consciência. Humildade. Quero, mas reconheço a minha própria ignorância. E, ao mesmo tempo, demonstrar que somos nós que queremos colocar a mão na massa. Não queremos terceirizar o que nos cabe. Honestidade, humildade, sinceridade. E depois fidelidade na aplicação dos recursos, porque agora nós vamos chamar a atenção do Cristo em nós e trará do Deus em nós forças intuitivas, como pensamentos profundos que vão nascer como novas capacidades criativas em ação. E nós vamos, por nossa inteligência e poder imaginativo, dar forma a esse novo ser. Pelas virtudes que queremos encarnar, vamos dar vida, qualificação a este ser. E ele vai nascendo, crescendo, multiplicando e transformando-se em ideias. E vai transformar-se em palavras e vai culminar-se em ações. Então, oração, como você percebe, é um propósito de vida. É o mais potente mecanismo no processo da autocura, porque agora nós vamos dissecá-la no próximo programa, mas de preferência já com você, ao vivo. Nós vamos ter pelo menos 1 ou 2 programas ao vivo a partir daqui, e depois mais alguns gravados. Então você se dispõe a fazer algo
mostra o que você quer fazer baseado no que você já é, o que você pretende acrescentar na sua vida. Você atrai a essência do ser que tu és, ou de outros seres que te observam. Forças intuitivas do âmago do seu ser para a tua mente. Forças inspirativas do âmago de outros seres também para a nossa mente, ou para a nossa consciência. Inspira fundo. Agradeçamos a Deus, o Senhor da vida, ao Cristo de Deus, ao nosso Mestre Jesus, ou aos Cristos. É o nosso Mestre Jesus, aos seus emissários, aos agentes da natureza, a tudo e a todos os seres. Tudo bem. A nossa gratidão, mais uma vez, a Aline Gonçalves, hoje assessorada pelo seu filho, primeiro filho, Aníbal. E eu não vou fazer nada para afrontá-los, porque senão eu apanho, porque ela, medalha de ouro no judô. O Aníbal, não sei, também ganhou a medalha. Então eu não vou me arriscar, mesmo sendo também alguém que transitou pelas artes marciais, mas estou meio fora de forma. E eles estão... E eu vejo o exemplo da Aline para incentivar o seu filho no judô. E o exemplo da Jussara, que para incentivar o Guilherme, também foi para o Taekwondo. Me parece que é o que ela foi. Ela foi junto e depois encaminhou e agora continua sozinho. Eu creio que a Aline pode ir até uma altura e soltá-lo, ou também ficar, porque faz bem para o nosso físico e para o nosso equilíbrio espiritual também. Em artes marciais, e dentro delas, de todas elas, inclui também o judô, treina-se o físico como um processo de disciplina e de autodefesa, e o espírito como um processo de postura de segurança, de serenidade dentro do contexto. Nossa gratidão à TVC de Três Lagoas, que expande a mensagem todos os sábados e domingos às 9 horas, horário local. A Rádio Portal da Luz de Dourados, que em vários horários, ambas de Mato Grosso do Sul. O Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, que também em mais de uma plataforma espalha a mensagem. A TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, fazendo também com algumas programações. O Portal do Espiritismo Andradina praticamente transmite toda a nossa programação. E o canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais, alguns dos nossos programas, como a Rádio Portal da Luz e como a TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina. A Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, a Ótica e Lojaria Sol, aqui de Três Lagoas, e o Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará. Então, a todas essas empresas, emissoras, empresários, a audiência das emissoras, os clientes e fornecedores das empresas, enfim, a tudo e a todos os seres, a nossa gratidão profunda. Assim como agradecemos, além da Aline Gonçalves, do Arnaldo Silva, do César Ayala, da Neuza Marques, da Marcela Lemos, da Marcela Lima, do Alexandre Marques, da Jussara e do Fernando Rocha, da Mayra Souza, da Marlene Maciel, da Rosa Sanches, da Elizabeth Sobrinho, da Mariana Medeiros, enfim, todos os seres, a Pâmela Ulho, todos. E agora a Pâmela está expandindo, vai ter auxílio da Miranda Provence, expandindo as nossas redes sociais. Em breve você já vai ver aí nos cartazes ou na tela inicial, né, que nós chamamos de capa da live, as várias possibilidades que você tem, não só no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube, agora no Spark, no Signal e no PatriaBook, que é a nossa plataforma brasileira, lá com nosso irmão Moisés. Vamos expandir as possibilidades para vocês.
Deus abençoe a todos. Grande abraço. Fiquem em paz. E até já. Namastê.